Fala pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis e hoje nós vamos discutir sobre a isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Vamos lá comigo? Bom pessoal, isomeria geométrica ou cis-trans, ela acontece quando eu tenho compostos com dupla ligação entre carbonos. Tá? Nesse sentido, pessoal, antes de eu mostrar para vocês o exemplo no qual ocorre a isomeria cis-trans, eu gostaria de mostrar para vocês quando não ocorre a isomeria cis-trans. Por exemplo, quando eu tenho moléculas sem dupla ligação, como naquele exemplo mostrado aqui. Tá? O que eu vou fazer, gente, para a gente discutir essa situação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que eu prendi o lado esquerdo da molécula e que eu vou girar o lado direito. Gente, como eu tenho uma situação carbonos que estão livres para girar, essa molécula, com essa rotação nesse eixo horizontal entre os carbonos, ela pode se transformar nessa molécula aqui ao lado. Ou seja, nesse caso, essas duas moléculas, elas são iguais, exatamente iguais, elas correspondem à mesma molécula e por isso elas não são isômeros, tá? Porque isômeros são substâncias diferentes formadas pela mesma fórmula molecular, tá? Nesse sentido, essa é quando não tem. E quando tem? Bom, quando tem é a situação para moléculas com dupla ligação entre carbonos, tá? Então, o que acontece? Vamos supor, imaginar aquela situação que eu discuti com vocês no exemplo anterior. Vamos supor que eu prenda o lado esquerdo da molécula e tente girar o lado direito, tá? A dupla ligação, ela impede esse movimento rotacional do lado direito, tá? E, consequentemente, essa rotação que é impedida faz com que essas duas moléculas que eu desenhei, uma ao lado da outra, elas sejam moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, tá? Porque para uma transformar na outra, eu teria que quebrar e formar ligações, então são moléculas diferentes. Por causa disso, elas são isômeros. E elas são tão isômeros, gente, que as características físicas e químicas e biológicas também são diferentes. Por exemplo, olha só essa situação, eu desenhei as duas novamente, tá? E coloquei para as duas características físicas e químicas. Obviamente, a fórmula molecular é a mesma, por causa disso a massa molar é a mesma, mas a molécula que está desenhada do lado direito, ela tem um ponto de ebulição maior e uma densidade ligeiramente maior, justificando, assim, o fato que essas duas moléculas são isômeros, ou seja, elas são substâncias diferentes, tá? Nesse sentido, gente, eu posso, então, fazer com que a gente analise os isômeros de uma forma mais ampla. Por exemplo, a gente pode analisar os isômeros geométricos e definir qual deles é o cis e qual deles que é o trans. Afinal de contas, a isomeria chama cis-trans por causa disso. Vamos lá comigo. Desenhei novamente as duas moléculas e a da esquerda, agora, ela tem os grupos mais volumosos, que é o cloro, na transversal. Desse jeito, a gente chama esse isômero de isômero trans, tá? Porque os grupos mais volumosos, que são, nesse caso, os átomos de cloro, eles estão na transversal, formando a molécula trans 1,2 de cloroeteno. O lado direito, eu tenho os grupos mais volumosos do mesmo lado, tá? E aí a gente chama esse isômero de isômero cis. Então, esse é o cis 1,2 de cloroeteno, tá? Então, é pelo volume, pelo tamanho desses grupamentos que estão ligados aos carbonos que fazem dupla, tá? E quais são as condições gerais para que a isomeria cis-trans aconteça em carbonos que fazem dupla ligação, Marquinhos? As condições gerais para que se estabeleça são, bom, primeiro eu tenho que ter uma dupla, e nessa dupla, os substituintes R1 e R2 descritos aqui têm que ser diferentes entre si, e os substituintes R3 e R4 têm que ser diferentes entre si. Então, eu tenho que ter R1 diferente do R2, R3 diferente do R4, sejam eles quais forem, tá?
Então, os compostos cíclicos, pessoal, a ideia é muito parecida. Quer ver, por exemplo? Vamos supor esse composto cíclico no qual os dois carbonos que estão no fundo, eles prendem a molécula e impedem a rotação. Tá? Consequentemente, gente, a gente vê claramente aqui ó, que os dois radicais metila dos carbonos que estão na frente, eles estão do mesmo lado. Então, essa molécula é o isômero cis. E se eu tivesse uma molécula invertida, eu teria o isômero trans. Olha só, a parte de trás da molécula, eu tenho os carbonos que prendem, que impedem a rotação da parte da frente. Tá? Então, esse aqui é o isômero trans. Por que é o isômero trans? Porque os grupos mais volumosos, eles estão na transversal. Beleza? Isômero cis e isômero trans. Tá? Então, esse aqui é o trans 1,2 metilciclobutano. Tá? Nesse contexto, pessoal, eu separei aqui uma questão do Enem de 2013 para a gente discutir. Olha só. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de plantas como capim e limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% da massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e 2 grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo o trans o que contribui mais fortemente para o odor. É o odor, nesse caso, desse contexto da questão do Enem, é dado pelo isômero trans e pelas características, mas a molécula tem que ter as características descritas acima. Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é... Olha só, eu já coloquei todas, mas vamos pegar a resposta de uma vez. Lembra que tem que ter as características descritas acima e tem que ser o isômero trans. É a letra A a resposta. Por que a letra A? Aqui é a molécula da letra A. Vamos lá? Primeiro, tem que ter 8 carbonos na cadeia principal. Prontinho. Segundo, tem que ter 2 insaturações, uma no carbono 2 e uma no carbono 6. Terceiro, tem que ter 2 grupos substituintes metila, um no carbono 3 e um no carbono 7. E agora tem que ser o isômero trans. Vamos ver que é isômero trans? Olha o carbono 2 e 3. Olha o carbono 2 e 3 aqui. Se eu traçar um eixo aqui, entre os carbonos 2 e 3, digamos assim, na horizontal, naquele ponto de vista, nós conseguimos ver que os grupos mais volumosos no carbono 2 está para baixo e no carbono 3 está para cima. Tá bom? Então, essa é a resposta certa, efetivamente. Vamos dar uma girada na molécula para ficar mais fácil de visualizar, galera? Opa! Agora ficou mais fácil. Eu girei a molécula, tá? Carbono 2 e carbono 3. No carbono 2, o grupo mais volumoso está para baixo e no carbono 3, o grupo mais volumoso está para cima. Isômero trans. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós nos vemos numa próxima aula. Valeu!